Portanto, eu penso que me ouvem todos bem. Queria agradecer terem, de facto, aceito o nosso pedido de audiência e também de terem adiado a data por compromissos nossos que tínhamos todo o interesse que isto se realizasse o mais cedo possível. Acabámos por ser nós a pedir o adiamento da data. E, de facto, em breves palavras, eu penso que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, nos seus 30 e tal anos de atividade, já é bem conhecida. A nossa missão, em termos muito generalistas, de facto, é melhorar a qualidade de vida das pessoas afetadas por esclerose múltipla e por todo o seu entorno, porque a doença até é muito impactante em termos do entorno familiar e dos cuidadores das pessoas afetadas por esta patologia. Claro que o nosso trabalho tem-se, caracterizado por ações muito diferenciadas, desde o início da associação, quando a doença era praticamente desconhecida em Portugal, até aquilo que é a realidade hoje, em que temos um quadro médico nacional muito evoluído e muito motivado até para a doença. Todo o Sistema Nacional de Saúde evoluiu muito ao longo destes 30 e tal anos e também todos os apoios sociais têm-se, multiplicado nas diferentes componentes em que toda a variedade holística da doença se manifesta e, por isso, o próprio trabalho da associação em si se tem ajustado, porque nós não nos queremos substituir ao imenso e valorável trabalho que tem sido desenvolvido de apoio à doença, mas também, naturalmente, temos de estar sempre um passo à frente e exigir que as coisas continuem a evoluir e que a melhoria da qualidade de vida seja uma constante para estas pessoas. Isto hoje em dia traduz-se em vertentes modernas, chamemos-lhe assim, e eu penso que hoje a palavra de ordem é envolver os próprios doentes na avaliação das suas necessidades e na tomada de decisões sobre aquilo que é efetivamente importante para eles. E, nesse sentido, também o nosso trabalho tem tomado outras perspectivas e outras componentes. Uma delas, muito importante, eu tenho que referir, antes de mais nada, que a Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla é parte integrante e representante nacional de duas estruturas internacionais muito importantes para a esclerose múltipla e muito ativas. Eu penso que, se retirarmos o caso do cancro, que é poderosíssimo em termos de participação e atividade dos doentes e todas as pessoas que afeta, a esclerose múltipla aparece também com grande relevo em termos das estruturas internacionais em que se integra e da capacidade que essas estruturas têm de trabalhar no sentido da evolução da legislação, dos apoios, da investigação e tudo mais à volta da doença. E, portanto, nós pertencemos quer à Federação Internacional da Esclerose Múltipla, que é mundial, quer à Plataforma Europeia da Esclerose Múltipla, que de facto trabalha a nível europeu com todas as associações de doentes, especificamente nas vertentes mais europeias, digamos, da problemática da esclerose múltipla, mas que também se faz representar nas estruturas mundiais, como é óbvio. E deste debate e desta atividade da plataforma, portanto, nós hoje aqui não vimos como uma ideia da Sociedade Portuguesa de Esclerose Múltipla, vimos em representação das estruturas europeias em que estamos integrados e manifestando para Portugal a mesma intenção dos mesmos objetivos e do mesmo desenvolvimento nacional, das políticas que nos podem apoiar, advogar no sentido de que em Portugal se crie um registro nacional da esclerose múltipla, como já existe em alguns países europeus e como se pretende que venha a ser criado naqueles onde esse trabalho ainda não foi feito e numa perspectiva de trabalho conjunto europeu e de base de dados conjunta europeia, segundo o trabalho que a plataforma desenvolveu e que se manifestou e que se acabou por traduzir numa recomendação da EMA em julho do ano transato, do ano passado, para que efetivamente este trabalho avance em todos os países. O que é que isto significa? Significa que muitas das estruturas nacionais já foram envolvidas neste debate, portanto isto não está a nascer da Associação de Doentes como se fosse uma coisa nova. O Infarmed esteve muito envolvido nestas reuniões da própria EMA e também as estruturas da Direção-Geral de Saúde, nas suas diferentes vertentes, também já acompanharam este processo, portanto isto não é necessariamente novo em termos de tema. Qual será a grande vantagem, a grande necessidade e a grande urgência de criar um registro nacional de esclerose múltipla?
nós podíamos dizer que idealmente deveríamos ter registros nacionais de saúde, ponto final, que cobrissem todas as patologias, ou pelo menos a doença crónica, ou todas as doenças neurológicas. Havia muitas maneiras de abordar este problema e qualquer uma delas era defensável. A questão da esclerose múltipla põe-se com uma maior premência e uma maior urgência. Porquê? Penso que a maior parte das pessoas que estão nesta comissão, felizmente, porque conhecem o assunto, sabem que é uma doença que afeta jovens adultos. E ao afetar jovens adultos, e não é, graças a Deus, mortal, não estamos a falar de uma lateral amiotrófica, etc., portanto, não tem uma progressão ao longo da vida, mas que, sendo cada vez mais incapacitante, normalmente não se traduz na morte antecipada ou prematura das pessoas que estão afetadas pela patologia, e, portanto, a esclerose múltipla impacta as pessoas afetadas pela doença durante uma fase muito grande da sua vida útil e, dessa forma, não só impacta a pessoa e todos os cuidadores, que muitas vezes começam por ser os pais, ainda nem sequer é o cônjuge, depois, às tantas, já pode ser o cônjuge e depois, numa fase final, serem os filhos. Portanto, há sempre 2, 3 gerações da família que são envolvidas e que são limitadas também na sua atividade social e cultural e profissional e etc. por esta limitação. Este impacto muito grande traduz-se a nível nacional e para os decisores políticos, que é as pessoas com quem hoje estamos a falar, não é? Traduz-se em quê? Num gasto elevadíssimo, quer para o Sistema Nacional de Saúde, quer para toda a parte social, de apoio social a estas pessoas, traduz-se num gasto elevadíssimo, que eu penso que também deve ser melhor avaliado. Hoje não venho aqui advogar, apesar que isto seja uma comissão de saúde, porque penso que isso está claro para toda a gente, que todos estes dados sobre a doença, e para mais numa vertente agrupada em termos europeus, para a investigação e para o desenvolvimento do trabalho que os neurologistas e outros técnicos fazem à volta da esclerose múltipla, esse argumento é óbvio. Agora, o argumento mais importante, efetivamente, é que a nível de decisores políticos, a informação que podem retirar de uma base de dados deste tipo, não só nacional, mas ainda mais, se for em termos europeus, é que tudo o que pode ser feito por antecipação, por previsão, por resolver numa fase diferente da doença, etc., que se traduzirá de uma maneira muito mais inteligente e muito mais económica, depois nos 2 sistemas que têm despesas grandes nesta área. Não estou a dizer que não as tenham, o que eu estou a dizer, se aumentarem, fantástico do nosso ponto de vista, mas que a sua gestão seja muito mais inteligente e muito mais corretamente feita. Nós não trouxemos hoje aqui, pela proximidade entre a convocatória e a data em que estamos aqui presentes, a representante do grupo de estudos de esclerose múltipla, que representa o grande interesse dos neurologistas e a grande motivação dos neurologistas hoje em dia também para este registro, não está presente fisicamente, porque é a doutora Maria José Sá, professora Maria José Sá, que está no Porto, está connosco em Skype, está disponível para falar em qualquer altura sobre o seu estudo e para responder às vossas perguntas também, porque participou num estudo que levou 2 anos a fazer, super importante, também lançado pela plataforma europeia, sobre o impacto económico da esclerose múltipla nos diferentes países europeus. Não é um estudo, como é que eu ia dizer, que seja comparativo e que se possa muito bem analisar um país vis-à-vis outro, mas que para cada país traduz informações muito importantes. Portugal teve uma adesão muito grande a este estudo, fomos o 3º país com a maior adesão. Aí devo dizer que estamos muito satisfeitos, porque nós, a Associação de Doentes, é que promovemos, de facto, as respostas a este trabalho. A professora Maria José Sá esteve envolvida desde a sua gênese até à apresentação final das conclusões, e este estudo, de facto, é revolucionário na medida em que traduz e evidencia os custos reais e o impacto real económico da doença e aquilo que pode ser melhorado e onde pode ser melhorado em cada instância. Isto são as nossas justificações. Não é? Penso que ninguém tem nada em contrário a um Registro Nacional de Saúde. Geralmente as questões que se levantam são de praticidade, o custo envolvido, a disponibilidade das pessoas para inserirem dados, etc. Portanto, para além dos participantes naturais do registro, será necessário encontrar uma entidade independente e
e penso que ligada à academia, para trabalhar os dados de forma independente e sistemática. Há algum trabalho a fazer a nível da nossa ligação à plataforma europeia, porque será fundamental que a informação que se pretende reunir em todos os países seja trabalhada inicialmente, porque esse é o módulo comum a todos, ao qual não podemos escapar. Tudo o resto que nós desejemos fazer a nível nacional através de outros módulos específicos é possível, portanto esse trabalho depois já será um trabalho nacional que será desenvolvido dentro da perspectiva que nós lhe queiramos dar, porque os países têm situações diferentes a nível dos apoios sociais, a intervenção das seguradoras na proteção do doente, etc. Portanto, essas análises já são feitas de forma diferenciada por cada país e este é o trabalho que nós gostaríamos que saísse daqui uma intenção de fazer chegar ao Governo um documento para que fosse aprovado o início deste trabalho. Neste momento estou aberta, não quero roubar o vosso tempo com mais exposição, acho que de toda a documentação que vos apresentamos e desta breve resenha que se me ocorreu fazer-vos, naturalmente estou aberta a que entremos em pormenores. Muito obrigado, Sra. Doutora.